Bom dia, galera. Bom dia, sobrinho, Luísa, Bruna, Maria, Paula, Eliane, Aline, Antônio, Hernandes, Luana, Gabriela. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Hoje iniciei aula um pouquinho mais tarde. Aula não, né? A nossa conversa aqui um pouquinho mais tarde, por conta de que ontem estava bem complicado meu dia, cansei bastante, resolvi ficar mais meia horinha na cama. Foi só eu ficar um pouquinho a mais na cama que não dormi direito. Faz parte. Galera, eu preciso saber como é que está o som, que eu estou usando o microfone aqui. Aí eu preciso saber como é que está o som. Se o som está ok. Bom dia, professor, diz a Marta. Então a Marta está me ouvindo. O Santos diz bom dia. Luana, Cavalheiro, abraço. Henrique, abraço. A galera toda. E aí, como é que está o som? Preciso que vocês me deem este retorno do som. Está ótimo, ótimo. Beleza, tudo certo, diz o Cavalheiro. Show de bola. Peço a ajuda de vocês para a divulgação da live. Se puderem mandar para aquele amiguinho que também está se preparando para concurso, que também está estudando, podem enviar ali pelo aviãozinho. É só clicar no aviãozinho e mandar para o amigo, que o amigo entra e a nossa live é cada vez mais divulgada e a gente alcança um número maior de pessoas, tá? Então, por favor, se puderem me ajudar, eu fico muito, mas muito feliz ali para a gente alcançar um número maior de pessoas. Bom dia, Ricardo, Jennifer, galera entrando aí, muito bom dia. A gente vai então trabalhar nessa live. Vamos trabalhar direto de Teresina. Ó, e Teresina é uma cidade que eu não conheço, mas é uma cidade linda. Olha só, nós vamos trabalhar hoje ação penal. Lembra aos colegas que eu já subi os vídeos ontem para o YouTube, para o Spotify, de inquérito de ANPP e ação penal. Hoje, logo depois do meio-dia, eu subo ele para esses demais canais, tá? Então, quem não está inscrito, peço que se inscreva lá no Prof. Mauro Stirner. É só colocar no YouTube que vocês encontram o nosso link lá, e uma vez que já estão cadastrados lá, vocês receberão notificações sempre que eu subir um short, subir um vídeo lá para vocês, tá legal? Vai ser importante porque eu vou começar a focar muito no YouTube, bastante canal no YouTube, bastante movimento no YouTube, inclusive lives eu vou fazer aqui pelo nosso Instagram e também lá pelo YouTube, logo após a segunda fase aqui do CEISC, do 38º. Vamos lá? Maurão, diz a Jennifer. Vamos lá, galera. Tô morrendo de ansiedade e medo para a prova semana que vem. Tô indo para repescagem. Bruno, vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo muito certo. Foco, estudo, calma na hora da prova, respirar, saber administrar o tempo, porque conteúdo não te falta. Galera, vamos falar sobre ação penal, então. Para você que está ouvindo no Spotify, para você que está assistindo no YouTube, agora é o horário de, respectivamente, abrir o ouvido no Spotify e prestar atenção no YouTube. Quando a gente fala em ação penal, quando nós trabalhamos ação penal, nós estamos trabalhando, a bem da verdade, em um direito que algumas pessoas e algumas instituições possuem de pedir ao juiz que aplique o direito penal no caso concreto. Como assim, Mauro? Ação penal nada mais é do que o direito que tem o promotor de justiça de pedir que o Estado juiz puna alguém que estuprou outra pessoa. Ação penal nada mais é do que o direito que nós, pessoas físicas, temos de pedir ao Estado juiz que puna alguém que tenha nos injuriado, caluniado ou difamado. Respectivamente, eu trabalhei agora a ação penal pública e a ação penal privada. Então, a ação penal pública é o direito que o Ministério Público possui de, por meio de uma denúncia, pedir ao Estado juiz que puna quem praticou um crime. Ação penal privada teria o conceito de que é aquele direito subjetivo que nós, pessoas físicas, possuímos para, por meio de um advogado que apresenta uma queixa-crime, punir aquele que nos praticou um crime
de ação penal privada. Exemplo, Mauro, crimes contra a honra. Então, quando eu tenho um crime contra a honra praticado em face de uma pessoa, essa pessoa tem um direito subjetivo de pedir ao juiz que puna o autor desse crime. Isso é o direito de ação. Ação penal pública. O Ministério Público exerce o direito de pedir ao Estado que puna alguém mediante o oferecimento de uma denúncia contra essa pessoa. Ficou claro o conceito, pessoal? Esse conceito é importante para a gente avançar. Esse conceito ele é importante para que a gente vá avançar. Pois bem, quando o juiz recebe este pedido, seja o pedido do Ministério Público, que se materializa por meio de uma denúncia, seja o pedido de vocês, advogados, que se materializa por meio de uma queixa-crime, ele vai analisar se esse pedido é viável ou não. Ele vai analisar se aquele pedido preenche condições mínimas de o Estado juiz processar aquela pessoa. A bem da verdade, o juiz vai sentar no seu gabinete, vai pegar a denúncia do Ministério Público, vai pegar a queixa-crime do advogado e vai analisar se estão presentes condições para que ele, juiz, possa dar continuidade àquela ação. E basicamente são 4 as condições. Primeira condição que o juiz analisa na ação penal, isso cai. Chama-se possibilidade jurídica do pedido. Mauro, o que é a possibilidade jurídica do pedido de maneira mais fácil? Nada mais é do que o juiz analisar se aquilo que foi pedido pelo Ministério Público na ação penal pública ou pelo advogado na ação penal privada está previsto em lei como crime. Se ele, juiz, pode juridicamente proceder contra aquela pessoa. Imaginem, pessoal, que uma mulher ou um homem traído peça por meio do seu advogado ao Estado juiz que puna o marido ou a esposa adúltera. Será que o juiz poderá exercer o direito de punir em face do adúltero? Não. Por quê? Porque o crime de adultério não mais existe. Então o juiz iria indeferir essa queixa-crime pela impossibilidade jurídica do pedido. Imagine, olha o absurdo agora, imagine que um promotor de justiça peça a condenação de um pai que de maneira consentida pratique sexo com sua filha maior de idade. Isso é horrendo, isso é absurdo, isso é inaceitável, mas ainda não é crime. Seria crime se o pai forçasse a filha, mas não há essa violência. Nesse caso, por mais repugnante que seja este fato, por mais inaceitável que seja esse fato, ele ainda não é criminoso. Então o juiz iria o quê? Indeferir a inicial do... E agora, melhorou? Alô, 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 alô. Está sem som, Mauro. Deixa eu ver uma coisa. Sem áudio, agora acho que vai melhorar. Sem áudio ainda? Sem áudio, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda sem? Deu? Não, o Luiz botou um negocinho ali. Sem áudio, o Cavaleiro disse, mas um disse que deu, voltou a Jennifer. Preciso saber se voltou. Voltou? Agora voltou, beleza. O que eu estava falando para vocês então? Eu estava falando, acabou a bateria aqui, ó, do meu mic. Eu comprei um microfone para ficar mais profissional a nossa live, só que eu tenho que sempre, eu não carreguei a bateria ainda, mas eu acho que tá legal o som assim, eu vou continuar, tá? Não vou lá pegar o outro, que eu até tenho outro, mas eu não vou pegar. Olha só, o que eu estava falando para vocês então? Foca, esquece o áudio e olha para mim. Você aí do Spotify, abre o ouvido, você do YouTube, presta atenção. Olha só. Entra! Chegou gente aqui, deve ser os guri.
José, o Otávio tá dormindo ainda. Tá. Tu quer ir lá acordar ele, pode subir lá. Só pode subir lá no quarto dele. Só diz pra ele descer. Eu vou esperar ele acordar. Pode, mas ele vai demorar, mas pode ficar aí, tá? Senão... Chegou o José aqui, filho do professor Luiz, que mora na casa aqui do lado. Olha só. Gente, vamos lá. Possibilidade jurídica do pedido, então, é a primeira condição na qual o juiz vai analisar se é ou não possível processar aquele cidadão. Segunda possibilidade, que eu estava falando quando o áudio caiu. A parte que propôs, ela é legítima? É o promotor na ação pública? É o advogado na ação penal privada? Chama-se legitimidade para a ação penal. Então, possibilidade jurídica e legitimidade para agir naquela ação penal. Terceiro, interesse jurídico. O que é o interesse jurídico? É a possibilidade, é a viabilidade que analisa o juiz de que aquela ação penal possa ter um resultado útil para o Estado. Por exemplo, se o crime foi praticado no ano de 1974, esse crime já prescreveu. Existe possibilidade de ser preso? Não. Existe interesse do Estado em gastar dinheiro na persecução penal, que é caríssima, com juízes, servidores. Para no final do processo, se ela segue tua vida que o crime está prescrito, o juiz vai dizer não. O juiz vai dizer não. Sim, Júlia, como todas as outras, elas ficam lá no Spotify, dentro do podcast Penal em Movimento. Seguindo aqui, pessoal. Quarta possibilidade, quarta condição da ação, justa causa. O que é a justa causa? Justa causa, nas palavras do ora aposentado, que é uma pena, ministro Marco Aurélio, justa causa é o lastro probatório, mínimo que nós temos para processar alguém. É o mínimo de provas que o juiz vai analisar, o início de prova material contra aquela pessoa. Então o juiz chega e diz, e analisa, o pedido é juridicamente possível? Ok. A parte é legítima? Ok. Existe interesse? Ok. Existe o mínimo de provas? Ok. Aí ele recebe a denúncia na ação pública, aí ele recebe a queixa-crime na ação penal privada e nós temos, obrigado Natália por começar a nos seguir, e aí nós temos o que? Nós temos a ação penal. Então, recapitulando, abre o ouvido aí no Spotify, presta atenção aqui e no YouTube. Se eu, Mauro, tá, tenho contra mim praticado um crime, beijo Léo, beijão pra ti também. O Léo é o treinador nosso, meu mestre de jiu-jitsu lá, e dá aula pra minha esposa de fight, não sei o que lá. Na Torque Jiu-Jitsu, @Torque Jiu-Jitsu, a melhor academia do World. Olha pra mim aqui. Se nós temos então um fato criminoso praticado contra o Mauro, eu contrato um advogado, porque advogado eu não sou, e essa pessoa, esse advogado vai entrar com uma queixa-crime. Isso é um exercício do direito de ação. Direito de ação, então, é o direito que todos nós possuímos de pedir ao juiz que processe alguém que praticou um crime de ação penal privada contra nós. Direito de ação é o direito que possui o Ministério Público de pedir ao Estado juiz que processe alguém contra um crime de ação penal pública. Então, direito de ação é o direito de pedir ao Estado que puna alguém. Esse direito vai ser exercido, vai ser reconhecido, vai ser aceito pelo juiz se 4 condições estiverem presentes. Possibilidade jurídica, interesse de agir, legitimidade e justa causa. Beleza? Beleza. Mauro, quais são as espécies de ação que eu tenho? Presta atenção. Presta atenção. Primeira espécie de ação. Ação penal pública. A ação penal pública se divide em ação penal pública incondicionada, que é a regra, e ação penal pública condicionada, que poderá ser a representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça. E eu ainda tenho a ação penal privada, que poderá ser personalíssima, exclusiva ou subsidiária da pública.
Vamos analisar uma a uma essas modalidades, essas espécies de ação. Ô Léo, se estiver vendo aí, diz que o café da Esti tá ótimo, que ela deixou pronto para mim. Olha só, a ação penal pública pode ser então de duas espécies: incondicionada e condicionada. Vamos falar da incondicionada. A incondicionada é a regra no processo penal. Por conta dessa ação, o Ministério Público não precisa observar nenhuma condição que não as condições genéricas. Ele só precisa analisar se aquilo está previsto em lei, se ele é parte, se existe interesse e se existe prova. Só essas condições. Mas é incondicionado, ele entra com a ação sem depender de mais ninguém. Vamos falar assim, ele não vai depender da vítima e não vai depender do ministro da Justiça. Por isso que é incondicionado, o Ministério Público entra. É a regra, é o homicídio, é o aborto, é o suicídio, auxílio ao suicídio, é o estupro. É a regra, ação penal pública incondicionada, é o roubo. Agora, existem crimes que quando você estiver lendo, vai dizer assim: este crime procede-se mediante representação. Por exemplo, o crime de ameaça do artigo 147. O crime de lesão corporal culposa ou leve do artigo 129. Esses crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Em uma ameaça, por exemplo, o Ministério Público presencia que alguém promete ao Mauro a prática de um mal injusto e grave. Esta ação praticada contra o Mauro nada mais é do que um crime de ameaça. Um promotor, meu irmão, está ao meu lado. Ele diz: vou processar esse cara. Ele pode? Não pode. Por que, Mauro? Porque ele vai necessitar da minha autorização. Da minha autorização para processar. Porque essa autorização chama-se representação. Ação penal pública condicionada à representação nada mais é do que a exigência de que o Estado colocou na lei, colocou na norma, para que, abre ali, José, para mim, para que o promotor possa trabalhar. E ação pública condicionada, quem é, José? Hein? Pode. Tá, mas um de vocês vai lá e acorda o Otávio. Vão lá vocês dois. Chegou a galera aqui pra brincar com meu filho menor. Ele fica aquela zona. Vai lá e acorda eles, por favor. Então, olha só, pessoal. A ação penal pública condicionada à requisição é aquela que, para o promotor trabalhar, ele necessita da requisição, da autorização, do pedido do ministro da Justiça. Exemplo, Mauro, crime contra a honra do presidente da República. Para que o promotor federal venha processar alguém, o ministro da Justiça tem que requisitar. Se o ministro não requisitar, o promotor não pode processar ninguém que venha aferir a honra do Lula ou do antigo, do Bolsonaro, não pode. Só pode se o ministro da Justiça autorizar. Isso é ação penal pública condicionada à requisição. Um detalhe importante sobre representação, isso aqui não cai, despenca. Presta atenção, despenca. A ação penal pública condicionada à representação, nesta modalidade de ação, é possível voltar atrás. É possível que a parte tenha representado e depois ela volte atrás. Para quê, Mauro? Ela irá voltar atrás para se retratar. O instituto da retratação é aquela situação em que a vítima havia autorizado o Estado e ela volta atrás. Não quero mais. É possível, Mauro, a pessoa autorizar o promotor a processar alguém e depois voltar atrás e dizer: promotor, não te autorizo mais? É perfeitamente possível. E a regra está esculpida no artigo 25 do CPP e cai muito em provas de OAB e de concurso. O que é a retratação? A retratação é voltar atrás. Eu posso voltar atrás? Posso, e estou autorizado pelo artigo 25 da Lei Processual Penal.
Agora um detalhe, esse direito ele tem um prazo para ser exercido. Que prazo é, Mauro? O prazo é o exercício da retratação só é possível como regra do CPP até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia. Passada a fase do oferecimento, ou seja, quando o juiz já deu início à ação penal, tu não pode voltar atrás. Esta é a regra do artigo 25 do CPP. Alguém coloca para mim ali, artigo 25 do CPP. Mas, Mauro, por que tu quer que alguém escreva? Porque tem um detalhe importante aqui. Tem um detalhe muito importante. Na Lei Maria da Penha existe uma diferença. Obrigado, cavaleiro. Existe uma diferença. Veja, nos crimes de ação penal pública condicionada contra a mulher deve autorizar. E aqui eu vou fazer um recorte. Não se esqueçam que o crime de lesão corporal leve ou culposa contra o Mauro requer a autorização do Mauro, pois é um crime de ação penal pública condicionada à minha representação. Agora, quando um vagabundo de um homem bate numa mulher e causa nela uma lesão corporal leve ou culposa, não é necessário que essa mulher autorize. O promotor pode sim processar esse cara, porque no caso de ação penal pública, no caso de ação penal para o crime contra a integridade corporal, lesão corporal contra a mulher, leve ou culposa, segundo a súmula 542, ação penal pública incondicionada. Presta muita atenção. Lesão corporal leve contra homem, lesão corporal culposa contra homem, o homem deve autorizar. Lesão corporal leve ou lesão corporal culposa contra a mulher não precisa autorizar. Por conta do quê? Estou na live, galera. Otávio, se teus amigos ficarem quietos, porque eu estou na live. Obrigado. Ação penal pública. Ação penal pública incondicionada quando a lesão for contra a mulher. Ficou claro isso, pessoal? Show. Agora, existem crimes ainda, e aqui o aluno confunde muito, existem crimes ainda de ação penal pública condicionada contra a mulher? Claro que sim, um crime de ameaça contra a mulher. Se eu prometer para minha esposa praticar contra ela um mal injusto e grave, se eu prometer praticar contra ela um mal injusto e grave, pratiquei um crime de ameaça e o promotor só pode me processar se ela autorizar. Vamos lá, ela autoriza, ela pode voltar atrás? Até pode. Ela pode se retratar, mas a retratação dela não segue a regra do artigo 25. A retratação dela segue a regra do artigo, coloquem para mim, por favor, artigo 16 da Lei Maria da Penha. Artigo 16 da Lei 11.340 de 06. Artigo 16, cavaleiro, da Lei 11.340 de 06. O que diz esse artigo? Que a mulher pode se retratar, só que a retratação dela deve ser na frente do juiz, com a presença do Ministério Público em uma audiência designada para tanto. Então, enquanto eu, Mauro, simplesmente digo promotor, não autorizo, acabou, o promotor não pode continuar. A mulher não, a mulher tem que ir até o juiz em uma audiência que o juiz designou e o promotor vai estar lá de fiscal da lei e dizer, excelência, realmente eu não quero mais processar o Maurinho, tá? Ô Luiz, aí tu me quebra, Luiz. Ação penal que eu estou dizendo que é possível se retratar é ação penal pública condicionada. Se for lesão corporal contra a mulher, a ação penal pública é incondicionada e não tem que se falar em retratação. Ali o cavaleiro prestou atenção. Obrigado, cavaleiro. Viu, Luiz? Se liga nisso. Ação penal para o crime de lesão corporal contra a mulher, pública incondicionada. Se eu falo pública incondicionada, na mesma frase eu não posso escrever a palavra retratação. Beleza? Luiz Eduardo deu ok? Vamos seguir o baile. Pessoal, quais são os princípios importantes de cada uma dessas... Ah, não, vamos lá. Ação penal privada agora. Ação penal privada eu tenho
A exclusiva e a personalíssima. Para fins de prova não precisa saber a diferença, porque a personalíssima só existe no artigo 136, que é, vamos falar baixo, que é quando o agente casa porque ele foi enganado. Artigo 136 do... Não, 236, isso, 236 do Código Penal, que é induzimento a erro essencial para casamento. Nesse caso, a ação penal é privada e personalíssima porque somente o cônjuge enganado pode entrar com a ação. Só esse caso. Todos os outros crimes de ação penal privada, como por exemplo calúnia, injúria ou difamação, existe a sucessão processual. Maurão, o que é sucessão processual? Nada mais é do que a possibilidade de que eu entro com uma ação contra o Luiz Eduardo. Eu morro. Nada impede que o Pedrão, meu filho, me substitua na ação contra o Luiz Eduardo. Agora, se o Luiz Eduardo me enganasse para eu casar com ele e eu casasse com ele, e eu viesse a processá-lo por incidir no crime do artigo 236 e no meio da ação eu morresse, não haveria a possibilidade do Pedro, meu filho, me substituir, por conta de que essa ação é pública. Desculpa, ação penal privada personalíssima, só eu posso entrar com a ação. Beleza? Beleza. E ainda por último, existe ação penal privada subsidiária da pública. Mauro, o que é uma ação penal privada subsidiária da pública? Para oferecer a ação penal pública, o promotor tem um prazo. Qual é esse prazo, Mauro? Vamos lá. Se o denunciado, a pessoa que vai ser denunciada, estiver preso, o promotor tem só 5 dias para oferecer a denúncia. Só 5 dias. Se o denunciado estiver solto, o promotor tem 15 dias para oferecer a denúncia. Não pode fazer nada, Bruno. Nada, não existe essa possibilidade, tá? Olha só, ação penal, tá? Me perdi, foi responder o Bruno, mas não existe, Bruno. O que o promotor deve fazer quando a vítima não quer oferecer a retratação? Seguir o trabalho dele, pegar outro processo. Esse processo se acabou com ele. Não pode fazer nada. Beleza? Agora olha só. Presta atenção aqui. Ação penal pública. Quando o cara tá solto, o promotor tem 15 dias para oferecer. Então, preso 5, solto 15. Se ele não cumpre esse prazo, tem alguma consequência? Tem. Qual é a consequência? No 6º dia, no caso do preso, e no 16º dia, no caso do solto, surge para a vítima o direito de contratar um advogado e, na forma do artigo 29 do Código de Processo Penal, oferecer uma queixa-crime no lugar da denúncia. É ação penal privada subsidiária da pública, quando o promotor perdeu o prazo. Quando o Ministério Público quedou-se inerte. Quando o Ministério Público nada fez no prazo que a lei lhe concedeu. E aí surge para nós o direito de procurar o advogado para entrar no lugar da denúncia com uma queixa-crime. Ah, Maurão, e aí o promotor nada mais pode fazer? Não. O artigo 29 ainda dá ao promotor alguns direitos, mesmo se ele perdeu o prazo. Ele pode aditar a queixa-crime, ou seja, melhorá-la. Poderá oferecer uma denúncia em substituição à queixa-crime, mas resolveu o problema, porque ele se mexeu. Poderá oferecer recurso. Poderá, inclusive, a qualquer tempo do processo, a qualquer tempo da ação penal, substituir a pessoa que entra com ação penal privada subsidiária pública porque ela foi negligente. No meio do processo eu começo já não sei se quero mais processar, já fico perdendo prazo, o promotor diz, juiz, Maurão tá negligente, eu vou assumir essa porcaria da ação. E o artigo 29 autoriza isso ao promotor. Obrigado, Ivan. É legal ir colocando os artigos que eu tô falando ali, que a galera dá uma lida e vê que eu não tô mentindo. E aí vocês, inclusive, chamam a parte do cérebro para buscar o conhecimento ali visual. Beleza? Vamos lá. Então já falamos do conceito, as condições,
as espécies. Agora vamos falar dos princípios, e eu quero aqui trabalhar 2 princípios contigo, relacionado à ação penal pública e à ação penal privada. A ação penal pública, ela é indisponível. Primeiro, ela é obrigatória. Como assim, Mauro? Se o promotor de justiça, galera, se o promotor de justiça tem elementos de autoria e de materialidade para propor ação, ele é obrigado a propor ação. Ponto. Princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Se o promotor tem autoria e materialidade delitiva, ele deve te processar. Agora, na ação penal privada, não é o princípio da obrigatoriedade que vige. É o princípio da conveniência ou oportunidade. Por conta disso, se você possui a autoria do crime de calúnia, foi unidal. Materialidade, ele fez isso em uma live, tá aqui, ó. Nesse caso, eu decido se processo unidal ou não, porque a ação penal privada é facultativa, não é obrigatória. Ah, não é conveniente o processo unidal porque ele vai fazer eu perder o emprego no CEISC. Nesse caso, eu não processo. Promotor não tem essa conversa. Então, princípio da obrigatoriedade na pública e princípio da conveniência e oportunidade na privada. Segundo princípio importante. Princípio da indisponibilidade para a pública e disponibilidade para a privada. Exemplo para tu lembrar na prova. Uma vez que o promotor tenha entrado com uma ação penal contra alguém, este promotor não pode desistir da ação penal. O CPP traz esse princípio em 2 momentos para os promotores. Ele não pode desistir da ação proposta e ele não pode desistir do recurso interposto. Uma vez que ele deu início, ele não pode desistir. Já a ação penal privada é possível. E é o que nós vamos tratar agora nos últimos 8 minutos. É possível que na ação penal privada ocorra a renúncia e ocorra o perdão. Renúncia e perdão são institutos da ação penal privada que possibilitam que aquela pessoa que entrou com a ação ou que poderia, cuidem do tempo verbal, pretérito perfeito, poderia entrar com a ação, não entra mais. Isto é possível. Por quê? Ação penal privada, princípio da disponibilidade. Por que para o promotor não é? Porque na ação penal pública, princípio da indisponibilidade. Ele não pode desistir. O Ivan, se o promotor tiver autoria e materialidade do crime, ele deve processar. Show de bola. O Ivan nada mais fez ali do que traduzir para nós o princípio da obrigatoriedade. Agora, como que se materializa a renúncia e o perdão? Primeiro, o que é renúncia e perdão, Mauro? A renúncia e o perdão são, anota para mim, conforme o artigo 107 do Código Penal, renúncia e perdão são causas extintivas da punibilidade. Se alguém puder printar e me marcar lá no Instagram, eu ficaria muito feliz, tá, pessoal? Muito feliz. Tem 135 pessoas nos assistindo aqui, 3 marcações às vezes. Não custa nada marcar e ajudar a gente a divulgar, tá? Olha só. Se eu tenho, olha pra mim. Se eu tenho uma ação penal privada, é possível extinção da punibilidade do autor da ação por 2 institutos, renúncia e perdão. E o artigo 107 diz, renúncia e perdão são causas extintivas da punibilidade, assim como a morte, assim como a anistia, graça, indulto, quando lei não mais considera o fato criminoso, abolício crimes. Mas afinal de contas, o que é renúncia e o que é perdão do ofendido? Primeira premissa, renúncia e perdão do ofendido somente é possível na ação penal privada. Perfeito, resolvemos o problema. Segundo, esses institutos não cabem na ação penal privada subsidiária da pública, mas só cabem na ação penal privada personalíssima do artigo 236 e exclusiva dos demais artigos.
não cabe no caso de ação penal privada subsidiária da pública, porque se eu abrir mão da ação penal, o Ministério Público a retoma. Perfeito. Quando que eu tenho a renúncia, então, pessoal? Obrigado, Adriana. A Adriana começou a me seguir. Quando é que eu tenho a renúncia? A renúncia eu tenho na fase do inquérito policial. Anota, renúncia na fase do IP, renúncia na fase do inquérito policial. O que é renúncia? Quando, imagine que o cavalheiro tenha me caluniado. A Daniela tenha me caluniado e eu simplesmente digo, não vou processar. Eu tenho a autoria e a materialidade do crime, mas eu digo, não vou processar. Eu renuncio em processar a Dani e o cavalheiro. Ponto final. Mauro, precisa da concordância dos dois? Não precisa. Não precisa da concordância dos dois. Já imagine agora que o Ivan tenha me caluniado. E eu processo o Ivan. E o Ivan está sendo processado porque o meu advogado, que advogado eu não sou, ele processou o Ivan por calúnia. E nós estamos com um processo de calúnia em andamento. E eu chego, cara, o Ivan quer... não vou ferrar mais o Ivan. Eu digo, Ivan, vem cá, eu vou te perdoar. É possível, ação penal privada disponível. Vou abrir mão, Ivan, da ação penal. Tranquilo. E o Ivan vai ser ouvido pelo juiz? Vai. Essa é a grande diferença. A renúncia é um ato unilateral. Basta eu querer renunciar em relação a... Olha o cabelo, velho. Basta eu querer renunciar em relação à pessoa que praticou o crime de ação penal privada contra mim antes de virar processo. E a pessoa não pode fazer nada. Agora, se eu já estou processando o Ivan e resolvo perdoá-lo, o Ivan vai ter que se manifestar. E um detalhe, não esqueça o artigo 44, tá? Para eu processar o Ivan, como eu não sou advogado, eu devo outorgar uma procuração com poderes específicos para o meu advogado. Quem for fazer OAB agora dia 10 se liga, cai muito isso. Se eu quero que um advogado venha processar alguém, eu devo outorgar a ele, na forma do artigo 44, uma ação penal, uma procuração com poderes especiais. Aí, na renúncia, como o Ivan colocou para mim que é ato unilateral, o Ivan coloca o perdão é ato bilateral e a pessoa processada deve se manifestar. E tem um detalhe importante aqui que é o chamado silêncio eloquente. Como que funciona, Mauro? O Ivan, então, está sendo processado por mim. E eu digo ao meu advogado, doutor, eu quero parar o processo, eu quero perdoar o Ivan. E o meu advogado vai apresentar nos autos um perdão. Dizendo, Ivan, juiz, o Mauro quer perdoar o Ivan. Ok, o juiz vai dizer, intime-se o Ivan. E o oficial de justiça vai atrás do Ivan e vai dizer assim, Ivan, o Mauro está oferecendo perdão judicial, o perdão do ofendido para você. Você aceita? O Ivan diz, vou pensar. É possível? É possível. Mas Ivan, cuidado. Você terá 3 dias para dizer se aceita o perdão do Mauro ou não. Caso o Ivan não fale nada no prazo de 3 dias, e esse prazo foi observado a ele, porque o oficial de justiça tem a obrigação de falar isso para ele. Se ele não falar nada no prazo de 3 dias, é o chamado silêncio eloquente. O Ivan falou. Mas falou o quê, Mauro? Falou que aceita o perdão. Ele tem que expressamente dizer ao oficial de justiça, não aceita o perdão. E o oficial, como tem fé pública, vai dizer que não aceitou o perdão e o processo segue o Mauro, que deu um jeito de buscar a condenação do Ivan. Beleza? Isso cai bastante. Agora, finalizando, vamos separar vocês dos outros. Tanto a renúncia, que é um ato unilateral antes da ação penal, e o perdão, que é um ato bilateral durante a ação penal, eles respeitam mais um princípio que é aplicável à ação penal privada, que eu deixo para falar nesse momento. Qual é, Mauro? O princípio da indivisibilidade.
trocando em miúdos, esclarecendo para ti não esquecer na prova. Vamos imaginar que o Rodrigo, o Ivan e a Dani tenham me caluniado. Eu posso renunciar ou eu posso perdoá-los? Correto. Só um detalhe, é indivisível. Vamos imaginar que eu diga assim, eu vou perdoar a Dani, mas eu quero processar o Rodrigo e o Ivan. Posso? Não posso. O perdão a renúncia ou o perdão que eu ofereci à Ana alcança o Rodrigo e o Ivan. Por quê? Porque essa ação penal privada, ela é indivisível. Não pode o cidadão escolher a quem irá processar. Ou ele processa todos, ou ele não processa ninguém. Renúncia e perdão são institutos da ação penal privada que respeitam a indivisibilidade. Ou você processa todos, ou não processa ninguém. Mas para fechar a nossa live, tem uma observação a ser feita. Vamos imaginar que agora eu esteja na ação penal e eu esteja processando a Dani, o Rodrigão e o Ivan. E eu digo assim, o meu advogado falou, Mauro, ou tu perdoa a todos ou tu não perdoa ninguém. Eu digo, beleza, doutor, vou perdoar a todos. E eu então ofereço o perdão a Dani, ao Rodrigão e ao Ivan. Neste caso, é possível que o Rodrigo e o Ivan digam, Mauro, valeu, aceito o perdão, vida que segue que eu estou estudando para concurso. E a Dani, como já é aprovada, já é concursada, diz, não, eu quero ir até as cabeças com o Mauro. Pra quê? Porque lá no final, se eu for absolvido, eu vou processar esse velho. Entenderam? Isso é possível, Mauro? É. Veja, o que diz o código? Que o perdão deve ser oferecido a todos. Aí vem lá, vírgula, mas só produzirá efeitos para quem o aceitar. Rodrigão aceitou, Ivan aceitou, Dani não aceitou. A Dani segue no processo. Beleza? E por último, vou ficar um minutinho, uns 2 minutinhos a mais, para não esquecer e não deixar de falar. Existe uma terceira situação, um terceiro instituto que também é causa extintiva da punibilidade, que está lá no artigo 107, que é a perempção. Alguém coloca para mim aqui, perempção. A perempção diz assim, no artigo 60 do CPP. Anota, alguém coloca para mim, ler artigo 60 do CPP, tá? O que diz esse artigo? Traz causas de perempção. Perempção ocorre quando eu não manejo corretamente uma ação penal privada e a consequência vai ser o quê? A extinção da punibilidade. Por exemplo, se eu deixar a ação penal privada por mais de 30 dias, se acabou. Se eu deixar de comparecer em uma audiência na ação penal privada, se acabou. Se o juiz pede uma providência e eu não cumpro, se acabou. Se no final, nos memoriais, eu não peço, eu não reitero pela condenação do cara, se acabou. Se quem está processando a pessoa é, por exemplo, o CEISC, é, por exemplo, a Estímulo e Mentoria, que são pessoas jurídicas. Se elas vêm a se extinguirem sem deixar sucessor, se acabou também. Tudo isso está nos incisos do artigo 60 do CPP, que você, para a segunda fase, deve marcar e para a primeira fase deve decorar. Beleza? Lucas, Maurão, peguei a vermelhinha esse mês. Valeu por todos os pedais em movimento. Valeu! Já até consegui uma absolvição. Parabéns, doutor Lucas. Sucesso! É para isso que a gente fica aqui suando para vocês. Galera, fechamos. Acredite, 45, passei 5 minutinhos, tá? Mas vocês sabem tudo que precisam saber de ação penal. Esse vídeo sobe para o YouTube do Mauro Stirmer após o meio-dia e é disponibilizado lá no Penal em Movimento do Spotify, tá? Não acho peça nenhuma, João. Nunca digo eu, Nidal, o Arnaldo, a gente nunca chuta peça, tá? E a Leticinha, nós não chutamos peça porque isso é prejudicial e quem chuta eu acho que faz um desserviço para vocês. No mais, beijo grande. Olha só, Leandro, tu vai colocar sursis ou suspensão
com ele.